Olá, amigos! Muitas vezes deparamos-nos com esta opinião, tipo, existem algumas profissões parasitas, pessoas que não trazem qualquer benefício, mas recebem dinheiro regularmente. Pessoas que não trazem benefícios reais, mas recebem recursos. Tipo, estas pessoas são uma espécie de parasitas. Infelizmente, nos nossos países pós-soviéticos, nos quais as ideias esquerdistas, as narrativas comunistas, foram impostas às pessoas durante décadas, há muitas pessoas com esta opinião. E eu ainda gostaria de tocar neste tópico e analisar mais detalhadamente estas, na minha opinião, narrativas muito perigosas. Tipo, existem algumas pessoas parasitas que exploram os outros, que não semeiam nem lavram, mas recebem salários. Por vezes ouvimos tais comentários: vai trabalhar para uma fábrica. Há aqui todo tipo de bloggers, economistas, advogados, drones, parasitas que nada fazem, não criam qualquer benefício real. Na imagem do mundo destes proletários, pessoas de formação socialista e visões muito tradicionais sobre a vida, apenas um operário fabril ou um trabalhador agrícola tem valor para a sociedade. Mas, por exemplo, um comerciante, um advogado, um representante de uma agência de consultoria ou um advogado, não produzem nada que se possa tocar com as mãos. Vamos lá descobrir, são parasitas ou não? Por exemplo, é preciso comprar peixe, arenque, numa loja. Mas ir à Noruega, trazê-lo, embalá-lo e entregá-lo na prateleira da loja, isto é feito por um parasita ou não é um parasita? O que é o valor acrescentado? Quem é mais importante, os funcionários da piscicultura, os pescadores que capturaram o peixe ou aqueles que conseguiram congelá-lo, embalá-lo e entregá-lo aos diferentes cantos do planeta e aos diferentes países? Ou talvez aquele estafeta, o estafeta que entregou peixe fresco congelado diretamente em sua casa e o entregou a si? O que é o valor? Esta não é uma questão tão simples como parece à primeira vista. E quando começamos a responder com atenção, seguindo a lógica, descobrimos que não existem assim tantos parasitas reais. Existem certamente, mas aqueles que consideramos parasitas não são realmente parasitas. Surpreendentemente, talvez para alguns seja uma revelação, mas os serviços e até mesmo os intermediários criam algum valor, pelo qual recebem finalmente a sua merecida recompensa sob a forma de margens de lucro, comissões e assim por diante. Este modelo, a crença de que o valor é criado apenas por quem cria, é algo primitivo, simplificando demasiado a vida. Nem tudo é tão simples como parece à primeira vista. Mas e se eu disser que até um mendigo, sentado ociosamente a pedir esmola nas ruas da cidade, também é útil e traz algum benefício para a sociedade? Com o seu exemplo, presta essencialmente um serviço educativo. A forma como se humilha durante horas, se senta num passeio frio ou à entrada de uma loja, mostra a todos os que passam como não viver. Mostra pelo exemplo vivo o que acontecerá se ignorar a sociedade, abusar do álcool, ignorar as instituições sociais e as regras sociais. E ao dar esmolas, ao atirar moedas a tal mendigo, nós próprios nos tornamos um pouco melhores, mais misericordiosos, habituamo-nos à compaixão. E mesmo que gaste o dinheiro que ganhe em bebidas, em coisas indecentes, mesmo assim, a dada altura, este mendigo já cumpriu a sua função social. Mostrou pelo seu exemplo como não se deve fazer. E o meu filho, passando por aqui, viu. E centenas, milhares de pessoas, passando por ele, receberam um pequeno serviço educativo. Temos plena consciência do valor dos bens, mas é mais difícil para nós avaliar os serviços. Enquanto isso, o setor dos serviços é a mesma parte da economia que tudo o resto. Qual o valor de um artista que pintou um quadro impressionista ou um retrato? Criou valor acrescentado. Advogados e defensores, que valor criam? Muitas vezes ouve-se de pessoas com quem se comunica que são apenas intermediárias, que recebem comissões enormes e essencialmente não produzem nada de novo. Isto também é um equívoco. O serviço jurídico, o sistema que monitoriza a implementação da lei, bem como os serviços de segurança, todos estes são actores, desempenham a função social mais importante, trazendo assim enormes benefícios.
Onde os serviços jurídicos estão mal desenvolvidos, existe uma sociedade primitiva e, aliás, também existe corrupção, sobre a qual toda a gente adora falar. Existe uma relação direta entre o nível de desenvolvimento das instituições civis, incluindo os serviços jurídicos, e o nível de corrupção e ilegalidade na sociedade e no Estado. Esta é uma consequência direta. Para evitar linchamentos, para clarificar relações, para que as pessoas não se matem, são necessários todos estes intermediários que, à primeira vista, se olharmos com uma mente proletária primitiva, não produzem nada de material. Para resolver alguma questão, algum problema que tenha surgido, é necessário pagar a um advogado, a um intermediário, um parasita, na opinião de algumas pessoas. Para que o advogado possa utilizar todos os seus talentos e conhecimentos do direito para ajudar a resolver este ou aquele problema. A hierarquia dos advogados e dos procuradores cria uma espécie de substituição civilizada para as relações corruptas nos países subdesenvolvidos. Se não houvesse advogado, haveria a tentação de resolver a questão não de acordo com a lei, mas de acordo com conceitos, de pagar subornos, mas este papel dentro da estrutura de um sistema social civilizado é desempenhado por inúmeros intermediários. Tudo é legal e extremamente civilizado. Portanto, o elevado nível de corrupção no país indica, em primeiro lugar, o subdesenvolvimento das instituições civis e jurídicas. Não existem profissões parasitas. Isso é um equívoco. Mesmo num sentido filosófico, tudo deve ser pago, é por isso que existem os subsídios sociais e os subsídios de desemprego. Uma pessoa é paga para chegar a horas, não cometer crimes e manter-se ocupada. O desemprego é um fenômeno muito prejudicial para a sociedade. Infelizmente, uma pessoa é tão projetada que, devido à ociosidade, podem começar a surgir pensamentos muito maus na sua cabeça e a tentação de cometer mais ações vai surgir. Portanto, é até benéfico para o Estado pagar a uma pessoa temporariamente desempregada um salário mínimo, em vez de ter de lidar com as consequências e ações ilegais mais tarde. Tal como não existem profissões desnecessárias, num sentido filosófico não existe dinheiro ganho sem justificação. Se o dinheiro é ganho através de trabalho honesto, talento, conhecimento, dentro da lei, então não se deve invejar tal pessoa nem menosprezar o seu contributo para o desenvolvimento da sociedade. Uma vez ouvi esta opinião comum: supostamente, os cantores pop que ganham muito dinheiro, e muitos dos quais nem sabem cantar, cantam ouvindo uma banda sonora. Canto melhor do que, por exemplo, Billie Eilish, os meus vocais são mais limpos, mas ninguém me paga assim tanto. O problema é que existem milhões de bons cantores, pessoas com uma boa voz, com excelentes capacidades vocais em qualquer país, mas nem todos se tornam famosos, tornam-se estrelas. Nem toda a gente passa pelos mesmos desafios e tribulações que as estrelas do show business passaram. Para se tornar famoso e notável, por vezes tem de ignorar alguns princípios, sacrificar o seu tempo e, por vezes, até a sua vida pessoal. Para ser o primeiro em alguma coisa, é preciso enfrentar uma enorme competição, o que não vemos agora. Percebemos, quem se levanta primeiro ganha os chinelos. Qualquer cantor jovem e desconhecido pode lamentar o quanto quiser sobre as suas maravilhosas capacidades vocais, mas para ganhar tanto como as celebridades, precisam de passar por audições semelhantes, seleções, ir a audições gratuitas, atuar praticamente de graça durante muito tempo, ganhar a aprovação do público e da elite da sociedade e ser capazes de concretizar a sua oportunidade. Sim, por vezes, dentro da estrutura do modelo capitalista, nem sempre podem ser utilizadas ferramentas honestas para efeitos de progressão na carreira. Por vezes, todos os meios são bons, até mesmo tentar ganhar a simpatia do chefe. Como se costuma dizer, por exemplo, bajulou os seus superiores durante muito tempo antes de ser nomeado para algum cargo. E isso, aliás, também é muito difícil, agradar ao chefe, ir nos dias de folga seguindo as instruções do chefe, tolerar todos os seus caprichos. Lamber o rabo, servir, isto também é um tipo de trabalho. Do ponto de vista moral, podemos não aprovar isto, mas muitas vezes quem está pronto para tudo, quem quer mais, alcança o sucesso. Aqueles que apenas veem o lado exterior do sucesso, geralmente subestimam o trabalho, os esforços que as outras pessoas fazem para alcançar o seu sucesso. É fácil raciocinar,
por exemplo, enquanto está sentado no sofá com uma chávena de chá no seu dia de folga, a observar alguns funcionários a fazerem visitas de inspeção a empresas ou a falar em comícios. Acha que não gostariam, como você, de passar esse dia de folga na companhia dos seus familiares e amigos? E não na companhia de subordinados, delegações e superiores, mas o cargo não o permite. É preciso perseverar para conseguir algo. E é estúpido ter inveja, são chefes, diretores, estão bem. Para sugerir que estão a receber os seus altos salários indevidamente. Não, merecidamente. É assim que a sociedade funciona, é assim que funcionam as ligações sociais na maioria dos países do mundo, mesmo nos países muito prósperos e desenvolvidos. Quem tem responsabilidade, quem está pronto para liderar e gerir, ele tira todo o dinheiro em caso de sucesso. Mas em caso de fracasso, será o primeiro a ser punido. Se alguém acha que é injusto que os chefes e os funcionários tenham salários tão elevados, então que tentem correr riscos semelhantes e responsabilidades semelhantes, que tentem gerir pelo menos 10 ou 100 subordinados, e depois digam se é fácil. Será que estas pessoas comem o seu pão de graça ou não? Tal como não existem profissões parasitas, num sentido filosófico todas as ligações sociais, a hierarquia construída pelas pessoas, obedecem a leis gerais e são bastante justas. Em todo caso, corresponde à natureza. O líder de uma matilha de macacos, babuínos, por exemplo, no caso de um ataque a toda a matilha por um predador perigoso, a mesma chita ou leopardo, é o primeiro a correr e a envolver-se em batalha com o inimigo. Sacrificando-se, sabendo que as forças não são iguais, vai para uma morte certa e consciente para distrair o predador e salvar toda a matilha. O papel do líder é por vezes muito subestimado, todos veem apenas as vantagens óbvias de tal estatuto, este papel. Justiça absoluta e uniforme para todos num único momento no tempo não existe, é uma utopia. Por que é que isso acontece? Havia um dos vídeos antigos, que se chamava "Por que é que a justiça não existe?", para lhe demonstrar o valor que um intermediário cria. Vou dar um exemplo. Existe, por exemplo, uma fábrica de cimento que produz cimento durante todo o ano. As instalações estão a funcionar e os trabalhadores recebem salários durante todo o ano. Mas o consumo de cimento é diferente no inverno e no verão, certo? A necessidade varia em ligação com outros fatores. Por exemplo, surgiu um grande projeto de construção, há encomendas, há consumo de cimento. Se não houver um projeto destes na cidade neste momento, não há consumo. E surge um intermediário, cuja função é retirar todo o cimento da fábrica todos os dias e na mesma quantidade, armazená-lo temporariamente algures na sua casa nos armazéns e revendê-lo ao consumidor exatamente quando é necessário. Desta forma, suaviza o pulsar da procura. Do ponto de vista de uma pessoa primitiva com uma percepção marxista do mundo, qualquer intermediário é um puro parasita, mas do ponto de vista do benefício para a planta, é um elemento necessário para a sobrevivência. Sem ele, a fábrica simplesmente morreria no inverno, teríamos de atirar metade dos funcionários para a rua e interromper a produção. E assim, temos um funcionamento contínuo da central, durante todo o ano. E tudo isto só acontece graças ao intermediário, que suaviza o pulso do consumo, e este intermediário é exatamente o mesmo participante no processo econômico que um contabilista numa fábrica, um chefe de RH, um advogado ou uma empregada de limpeza. Todos eles trabalham para o bem e recebem os seus salários merecidamente. O intermediário assume um risco ao comprar cimento antecipadamente. Por esse risco, entre outras coisas, assume uma determinada margem, um prêmio de preço, que também não é ilimitado e é regulado, não pode ser superior ao necessário. Além dos mecanismos de mercado em si, os serviços especiais antimonopólios também controlam tudo isto. Asseguram que não há monopólios. A economia e a vida são uma estrutura muito mais complexa e pode não haver tantos parasitas puros dentro do sistema econômico capitalista como nos parece à primeira vista. Na economia moderna, o principal valor acrescentado, o valor principal, provém muitas vezes do último elo, do intermediário, o último distribuidor. Simplificando, o entregador de comida, o intermediário, o entregador que lhe entregou o pacote à porta, e não aquele que produziu esses produtos. Cada um cria a sua quota-parte de valor.
Aqui fica o vídeo, amigos. Infelizmente, um vídeo semelhante em russo causou uma tempestade de ódio e insultos nos comentários. A ideologia esquerdista, os mitos sobre os burgueses parasitas e os capitalistas malvados impedem as pessoas de perceber o capitalismo como o único modelo e sistema econômico que funciona na prática. O desejo de tirar aos ricos e dar tudo aos pobres, as acusações de parasitismo na sociedade são o resultado destes mitos que tentei destruir hoje neste vídeo. Subscrevam, continuarei a partilhar pensamentos úteis para a vida neste canal. Obrigado pela atenção e até breve.